Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Hoje eu te trarei notícias mais ou menos assim, ó. O São Paulo terá 3 desfalques certos de titulares agora contra o Inter de Porto Alegre na quarta-feira, tá? São 3 desfalques certos já, eu quero lhes contar. Como é que tá a situação do Rames Rodrigues? O Rames que está jogando lá pela Colômbia, quero te atualizar sobre isso aí. E o Arrascaeta lá no Flamengo, ele vai jogar contra o São Paulo na Copa do Brasil, jogo que acontece agora no domingo ou não? Mentiram pra gente lá sobre o Arrascaeta ou não? Porque a princípio disseram que ele não ia jogar, e agora? Ele vai jogar ou não vai? Não é nenhum mistério, não é nenhum suspense, mas eu quero te atualizar de tudo que tem acontecido por aqui. E tem também essa tretinha aí do Luciano que não aceitou ali com o Crespo ficar no banco, saiu do treino, deu um mau problema. Quero te contar sobre isso aqui também. Então vem comigo nesse vídeo que vai ser muito top. Conto muito com a sua presença por aqui, com a sua companhia. Se você puder deixar um like, ajuda bastante no trabalho aqui, eu te agradeço muito. Chega lá gentilmente agora, deixa um like que o Jubão tá pedindo e se inscreva aqui no canal, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vem com a gente aqui, vai no botão inscrever-se, rola pra cima o vídeo e aperta lá inscrever-se, já tá inscrito, fechou? Quero te lembrar também que esse vídeo aqui é um oferecimento de 1xBet, que é uma casa de bookmaker muito top, parceira de times como Liverpool, como Barcelona, times que perderam para o nosso São Paulo no Mundial, mas são times do primeiro escalão e a 1xBet é parceira desses times e você consegue dar palpites de futebol e se acertar você consegue ganhar. Se você for no primeiro comentário fixado, qualquer valor, o valor do primeiro depósito que você fizer, qualquer valor é dobrado. No primeiro depósito, hein? Depositou 100, vira 200, 200, 400 e assim até os R$1.200. Gente, é dinheiro de verdade, de maior de 18 anos. Olha só, estamos falando aqui de classificação da Copa ainda, da próxima Copa, 2026. Brasil, Peru e Brasil jogando lá em Peru. A vitória do Peru tá pagando 10,06. A vitória do Brasil tá pagando 1,36. E o empate paga 5,33. Eu achei esse empate aqui legal, cara. Apesar do Brasil ter Neymar, né? Também tem Bolívia e Argentina, como você vê aí, ó. A vitória da Argentina paga 1,59. Tem o Equador e o Uruguai. O Equador joga o nosso Arboleda aqui. E assim tem os jogos que você encontra no primeiro comentário fixado. Beleza? Valeu, XBet. Tamo junto. Meus amigos, eu quero começar o vídeo então falando já sobre os desfalques certos do nosso São Paulo Futebol Clube. O São Paulo teve o Arboleda expulso no último jogo lá, e o Arboleda ele não vai jogar pelo São Paulo contra o Internacional, que é o jogo que o São Paulo faz agora no Campeonato Brasileiro, nessa volta do futebol. O futebol ficou totalmente parado e o Arboleda, que é um dos zagueiros mais importantes do São Paulo, acho até que deveria ser poupado agora contra o Inter jogando lá, para poder jogar 100% contra o Flamengo. O Arboleda estava expulso, então ele já é um desfalque certo. E o Arboleda ele tá jogando na eliminatória, marcando o Messi, sabe? Um cara que está assim em forma, está treinando bem, é um cara que vai pegar o Flamengo para jogar e é um dos pontos principais o Arboleda jogar contra o Flamengo. Até porque o Flamengo ele tem tido os jogadores em baixa, né, dos principais do escalão do Flamengo, como por exemplo ali Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro, estão todos em baixa na carreira, todos em baixa neste momento, não é que não vão, na final é diferente, mas hoje estão em baixa. O Bruno Henrique é o que tá voando, então quando você pensa no Rafinha marcando o Bruno Henrique, é extremamente importante a cobertura do Arboleda. Portanto, o Arboleda voltar e ficar 100% para enfrentar o Flamengo domingo é uma coisa assim importantíssima para nós torcedores do Tricolor, né? Outro desfalque certo é o Wellington, que está na seleção pré-olímpica, mas ainda assim ele já seria poupado, até porque o Caio Paulista voltou e está totalmente em forma ali, está totalmente focado já em jogar. Fizeram treino pressão de marcação. Olha o que o Dorival fez. Ele armou esses raros treinos nesse momento de sem futebol. Inclusive o elenco de São Paulo teve folga no sábado. No domingo, o Dorival ele fez lá um treino pressão, marcação pressão. Essa marcação pressão não é uma marcação de posição. Então quando você marca por posição, cada um sabe o que tem que fazer. A marcação pressão ela é intensa, é aquela não deixa o cara dominar a bola e tal. E o Caio Paulista ele conseguiu fazer o treino sem nenhum tipo de restrição. Ou seja, o Caio Paulista de fato voltou. O Caio Paulista de fato era o titular do São Paulo e volta agora para voltar a ser titular, que eu acho que é uma coisa muito importante, não só pelo sistema defensivo, que ali o Wellington faz muito parecido com o Caio Paulista, ambos têm as suas deficiências na marcação, mas quando você cai para frente, quando o São Paulo passa do meio campo ali, que o Wellington é um cara também rápido,
que tem um bom drible, o Wellington ele conta com um cruzamento muito ruim, né? O Wellington ele não é bom de passe e o cruzamento segue sendo muito ruim agora em 2023. Precisa melhorar isso aí também, né, Wellington? Não pode um lateral do São Paulo, num time tricampeão do mundo, eu não consegui cruzar uma bola. Assim, acho que melhora, com o tempo melhora, mas o Caio já está pronto e agora volta. E isso também será um plus a mais, será algo que o São Paulo está precisando. Porque o São Paulo ele pode agora ficar na nona colocação do Campeonato Brasileiro se ganhar do Inter lá. É uma tarefa dificílima, mas o Inter também está focado em Libertadores. Então, se o São Paulo porventura quiser sonhar com vaga de Libertadores, apesar da Copa do Brasil, quiser sonhar no brasileiro, não pode deixar o brasileiro ignorado. Os números do São Paulo fora de casa são bastante péssimos, são bastante ruins e o São Paulo tá vacilando nesse brasileiro. Se o Caio Paulista volta, ter um time ali com o Lucas Moura, time que pode ganhar do Inter, é importantíssimo jogar para ganhar e não jogar somente pensando no Flamengo, que é sim a grande concentração do momento, não dá para negar isso aí. O São Paulo está focado no Flamengo, pouquíssimo no Inter, mas o Inter é o jogo de agora, de quarta-feira, e precisa pensar também. O outro desfalque é o Rames Rodrigues. O Rames vai jogar na terça-feira, mais de 22 da noite. Mais de 22, quase um jogo de madrugada. Quase que um jogo balada. O Rames, ele é um jogador que ficou no banco de reservas no primeiro jogo da Colômbia, mas agora no segundo, porque no primeiro, quando ele entrou, ele já dá passe decisivo, ele dá assistência. O cara, ele tem um toque tão refinado que torna ele um jogador acima da média, mesmo quando ele não começa jogando. Com o São Paulo foi a mesma coisa. Ele começa no banco de reservas, não joga, coisa e tal. Quando ele entra, que foi o jogo contra a LDU, quando ele entra, ele dá um chute que quase sai um gol dele próprio. Coloca companheiros na cara do gol 2 vezes ali e também consegue dar a assistência do gol do Arboleda, que foi o gol que levou o São Paulo para disputa de pênaltis contra a LDU. Depois ele mesmo perdeu o pênalti, são coisas do destino, mas o Rames, enquanto a bola tá rolando, ele tem passes tão refinados que ele se mostra um jogador melhor do que os outros, mesmo não jogando o tempo inteiro, jogando só um pouquinho. E agora a Colômbia joga no seu jogo de eliminatória, depois o Rames volta. Mas aí o Rames vai chegar, não sei quando chega no Brasil, é muito provável que chegue meio-dia do dia seguinte, 1 da tarde, então não tem nem cabimento ele jogar contra o Inter, até porque o Dorival zela por jogadores que treinaram e também se preocupa com os jogadores para os próximos jogos, poupando alguns. E o São Paulo vai pegar o Flamengo no domingo. E para pegar o Flamengo colocando o que você já tem, que perdeu para a LDU, por exemplo, você entra contra o Flamengo de olhos vendados, você entra sem nenhum tipo de malícia, você entra sem nenhuma carta na manga para ganhar do Flamengo. O time que perdeu para a LDU não adianta para tentar ganhar do Flamengo, é muito difícil. Claro que cada jogo tem a sua história, mas assim, vamos pensar, preciso ganhar do Flamengo. Não é Rames e Lucas que te vem na cabeça logo de cara. É com Rames e Lucas que você ganha do Flamengo. O Flamengo é um dos times que sempre é favorito aqui no Brasil contra o São Paulo nesse momento pós Bruno Henrique e Gabigol, nessa nova era do Flamengo. Então, para você superar isso, não é usando os jogadores que você sempre usou e ficou brigando para não cair. É com Rames e com Lucas, sim. Agora, o São Paulo ele tinha o Arrascaeta basicamente fora no time do Flamengo, né? O que foi informado para o torcedor do São Paulo é que ele estava fora já, que ele e o Luiz Araújo não jogariam de jeito nenhum. Saiu agora saíram as últimas informações do Flamengo e os flamenguistas, tanto lá de dentro, já cravam que o Arrascaeta está voando baixo nos treinos, na preparação, na recuperação, na verdade, para jogar contra o São Paulo. E que no segundo jogo aqui no Morumbi, ele já estaria totalmente apto a jogar, totalmente pronto. Só que ele está tentando de tudo para jogar também o primeiro jogo, que é no Rio de Janeiro. Então você pega o Arrascaeta, que teve uma lesão muito parecida com a do próprio Caio Paulista, com a do Luiz Araújo, e o Caio Paulista ficou um tempão fora, o Luiz Araújo é possível que não jogue contra o São Paulo, o Arrascaeta está se desdobrando
para encarar o São Paulo e jogar já na primeira partida. Tem flamenguista por aí que considera que ele jogar na primeira partida é um risco desnecessário, que ele deveria sim se recuperar 100% para jogar contra o São Paulo no segundo jogo, que é o jogo decisivo, que é o jogo final, que é aqui no Morumbi, a grande final. Agora, o Arrascaeta, ele não vai aceitar, ele vai querer jogar todos os jogos, ele vai querer jogar os dois, e o cara está basicamente recuperado para jogar o primeiro jogo domingo. Ele ainda tem, hoje é a segunda que ele está se preparando, não vai jogar no meio da semana, ficaria segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até o domingo. No domingo ele descansa de manhã e joga contra o São Paulo e depois no horário do jogo, mas até sábado ele tem aí vários dias, 6 dias aí para preparação para voltar. Então, para o São Paulino que esperava não ver o Arrascaeta, é uma notícia que você não contava, né? Agora sim, também ficar pensando no Flamengo sem Arrascaeta só para o São Paulo ganhar, também acho que é bobeira. O São Paulo tem que ganhar sim do Flamengo, tem obrigação de ganhar pela fase que vive desde 2012, mas pensar que é melhor o Flamengo sem ninguém lá, sem Arrascaeta, aí também não é por aí também, né? Temos que ganhar com mérito e com honra, isso aqui é um esporte, e boa sorte aí pro São Paulo, precisa e tem que jogar. Agora, o Luciano, ele foi envolvido numa polêmica, eu tava ouvindo num podcast ali do Arnaldo Ribeiro lá, Arnaldo Tironi, e o jornalista fala que, um dos jornalistas da bancada lá fala que o Luciano, ele teve sim um problema com o Crespo, que ele não estava aceitando a reserva em algum momento ali, pega do treino e sai nervosinho e vai embora. Eu preciso ver direito essa história ainda para me aprofundar nos detalhes, mas o Luciano seria um jogador que não aceita ficar no banco. E por que eu estou trazendo essa história aqui dessa falta de paciência do Luciano? Porque tudo está se desenhando para o Luciano virar banco do São Paulo no momento onde Lucas Moura vira atacante junto com Caleri, Rato fica pelo meio junto com Nestor, aí você tem o Rames Rodrigues buscando sua posição, pedindo passagem, onde o meio campo teria de 2 volantes, o Alisson e o Pablo Maia, ou talvez o Alisson jogando no lugar que Luciano perde na frente, Alisson jogando de meia, junto com o Nestor, e o Dorival colocando um outro volante. Em todos os cenários, o banco vira o Luciano, até porque o Rato faz uma posição única naquela ponta direita. O Luciano não faz a ponta direita. E para o São Paulo não ficar penso, quem perde a posição é o Luciano, que não é o melhor temperamento de todos ali no tricolor. O que é curioso de se pensar nesse tipo de situação, você que tá me olhando já vai ficar com raiva do Luciano. Quer ficar putinho, vai embora. Não quer aceitar banco, tá. Só que o Luciano é um dos caras que mais tem números favoráveis e positivos no São Paulo em jogos de decisões, em jogos decisivos. Se o São Paulo conta hoje com uma final de Copa do Brasil, contou com uma semifinal de Copa do Brasil no passado, contou com o Sul-Americana que disputou a final no passado, o São Paulo voltou a disputar as finais. Se o São Paulo conta muito com esses números e com esses jogos tão decisivos, podendo fazer o São Paulo voltar ao cenário dos títulos, muito disso se deve aos gols importantes e também assistências importantes do Luciano nessas fases decisivas. Vocês sabiam disso? E é curioso pensar, né? Você fala, bom, Lucas Moura é para ficar na ponta direita? Claro que não. Não tem nem cabimento o Lucas Moura ficar na ponta direita, fica muito isolado do jogo. E o Lucas é um cara que ele tem muito mais qualidade no São Paulo do que qualquer outro. Então o Lucas tem sim que centralizar e ser um segundo atacante junto com o Caleri. Mas nesse universo, o Luciano perder a posição fica difícil porque faltam os gols. Uma coisa que é curiosa no São Paulo e que desperta muito sentimento negativo, e na maioria dos São Paulinos que eu conheço, é que, por exemplo, o Nestor poderia fazer, o Luciano poderia fazer a função que hoje faz o Nestor, por exemplo. Poderia. Ficaria Lucas e Caleri no ataque, Luciano chegando um pouquinho mais por trás e o meia de criação. Todo time campeão joga assim. Todo time tem um meia mais atacante e um meia mais de criatividade. Luciano e Rames não poderiam fazer essa meia do São Paulo, enquanto outros 2 volantes são colocados no time. Por exemplo, Luan e Pablo Maia, para o Rames e para o Luciano terem mais liberdade criativa, mais liberdade de ataque e menos obrigação de marcação
Não estou dizendo para não marcar, mas estou dizendo menos responsabilidade na marcação. Os 11 tem que marcar, não tem, é indiscutível. Caleri tem que voltar, Lucas tem que voltar. Agora, 2 volantes, você torna o São Paulo um time de mais pegada defensiva e com o Luciano e Rames Rodrigues na criatividade e finalização no ataque, você torna o São Paulo também mais dominante, mais letal no ataque. Ficaria ideal ou não ficaria? Vamos ver como é que vai funcionar esse São Paulo de Dorival aí para domingo, mas tem bastante curiosidade por aí, não tem? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. E se gostou, explode o dedo no like aí, tamo junto. Um abraço, meus amigos, até a próxima, valeu!